Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje com muita alegria, com muita satisfação. E nós vamos falar dos elementos acidentais do negócio jurídico, ou seja, da condição do termo do encargo. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar da condição, que é um dos elementos do negócio jurídico. Então, se a gente for pensar como nós falamos da escada pontiana, no primeiro degrau, no segundo degrau e no terceiro degrau, falamos do plano da existência, falamos do plano da validade e vamos falar no plano da eficácia. É nesse plano aqui que se encontram os elementos acidentais do negócio jurídico, especialmente a condição, o termo e o encargo. Hoje, nós vamos falar desse elemento acidental aqui, que é o elemento condicional. Nós vamos passar a aula falando dele, acerca desse elemento. Mas antes, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós falamos lá na aula passada, lá nas aulas passadas, que no plano da eficácia, os elementos são inseridos no negócio jurídico pela vontade das partes. Eles não fazem parte da essência do negócio e nem da validade do negócio, mas as partes inserem-nos dentro do negócio jurídico para que os efeitos sejam sentidos, ou para que a eficácia desse negócio jurídico seja vinculado a algum acontecimento. Quer dizer, eu não necessariamente tenho um negócio que ele precisa ter um elemento acidental. Eu posso formar um negócio num determinado momento e ele já nesse momento gerar efeitos. Mas eu posso, num determinado momento, quando eu formo esse negócio, incluir nele, lá nas tratativas, lá na negociação, que os efeitos desse negócio só serão sentidos se ou quando houver algum elemento que nós inserimos nesse negócio. Então, que vai fazer, por exemplo, no elemento condicional, que vai fazer com que a geração do efeito seja sentida a posteriori. Então, quer dizer, os elementos acidentais são aqueles que não fazem parte da essência do negócio, mas são introduzidos pela vontade das partes. E aí tem uma questão importante, uma vez que eles são convencionados pelas partes, eles passam a integrar o negócio com o mesmo valor que tem os elementos essenciais, ou seja, eles fazem parte da essência do negócio, ou da natureza do negócio, porque as partes assim convencionaram. Logo, quando nós falamos de elementos acidentais, nós estamos diante da situação em que os elementos não participam da essência, da natureza do negócio, mas que as partes introduzem esse negócio, esse elemento acidental, para vincular a eficácia. Eficácia, pessoal, é efeito. Eficácia quer dizer efeito. Como que esse negócio vai ser sentido? Quais efeitos esse negócio vai produzir? Efeito, eficácia, consequência, nós estamos falando tudo de sinônimos. Então, quando eu falo eficácia, eu estou falando dos efeitos do negócio jurídico, das consequências que esse negócio jurídico gera. Portanto, esses elementos acidentais estão lá no topo, lá na eficácia, na geração das consequências, dos efeitos do negócio jurídico. Eles não fazem parte da essência, nem da natureza do negócio, mas são inseridos no negócio pela vontade das partes. E uma vez que as partes os inserem no negócio, eles passam a fazer parte do negócio jurídico, como de forma indissociável. Então, eles passam a fazer parte do negócio jurídico de forma indissociável, ou seja, eles passam a compor o negócio jurídico na sua totalidade, na sua essência. São três, nós vamos ver nessas aulas, a partir de hoje, 3 dos elementos acidentais voluntários inseridos pelas partes no negócio jurídico. Hoje nós vamos tratar especialmente da condição, especificamente da condição. A condição é um acontecimento futuro e incerto,
de que depende a eficácia do negócio jurídico. Se nós pudéssemos definir isso, nós diríamos assim, que a condição é todo elemento acidental do negócio jurídico, nele incluído pela vontade das partes, cuja eficácia, cujos efeitos do negócio jurídico dependem, ou ficam na dependência de um acontecimento futuro e incerto. Se a gente buscar o artigo 121, ele estabelece, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, ó, não são cláusulas impostas pela lei, elas decorrem da vontade, exclusivamente da vontade das partes. Então, nós temos aqui os elementos que compõem a condição. Condição como elemento acidental é composta por 3 elementos. Voluntariedade, vontade das partes, futuridade, quer dizer, deve se referir a um evento futuro, e incerteza, quer dizer que esse acontecimento não pode ser certo. Nós vamos pensar, nós vamos ver cada um desses elementos que compõem a condição como elemento acidental do negócio jurídico. Importante aqui, ó, as cláusulas impostas por lei que vinculam ao evento futuro ou alguma outra condição são chamadas condições jurídicas e não são, portanto, elementos acidentais do negócio jurídico. Elas fazem parte das condições legais. O próprio legislador assim estabelece e, consequentemente, nós estamos diante de uma situação em que não há a ocorrência ou em que não há a caracterização da condição como elemento acidental do negócio jurídico. Muito bem. O primeiro dos elementos que eu disse para vocês é a incerteza. Incerteza. Isso quer dizer que, quando nós falamos de uma condição, não pode haver certeza quanto ao futuro. A incerteza deve existir na realidade, para todos e não somente para o declarante. Quer dizer, eu estou diante de uma situação ou de um acontecimento que pode ocorrer ou pode não ocorrer, mas eu não posso ter a certeza de que ele irá ocorrer. Há uma hipótese de que ele pode vir a ocorrer ou pode não ocorrer, ou seja, há uma dúvida acerca da realização do evento. Portanto, é imprescindível que, para os declarantes, esse evento seja incerto, ou de outra forma, é imprescindível para a caracterização da condição que esse evento seja incerto, do ponto de vista de que não há uma certeza, ele não sabe se é uma realidade a sua existência ou não. Tá? E aí, é importante que a gente tenha uma observação aqui, que é a seguinte: há 4 espécies de declaração de vontade, sendo que somente as 2 primeiras configuram a condição de vontade futura. 4 espécies de declaração de vontade futura. Mas apenas as 2 primeiras, que é essa aqui e essa aqui, configuram a condição. A primeira delas é incertus an, incertus quando. Não se sabe se o evento irá acontecer e nem se ele acontecer, quando ele irá acontecer. Então, eu tenho uma incerteza no se ele irá acontecer e, se ele acontecer, quando ele vai acontecer. Então, venderei minha casa, por exemplo, se fulano for presidente da República. Se fulano não se candidatar, nunca for presidente da República, o evento, a condição não vai se implementar, não vai acontecer a condição, porque é uma incerteza se ele vai ser e quando ele vai ser. Há uma outra possibilidade quando é incertos an e certos quando. É incerto se irá acontecer, mas se acontecer, deve acontecer num determinado período de tempo. Aí, não se sabe se vai acontecer, mas se acontecer, esse acontecimento só ocorrerá num determinado período de tempo. Exemplo, se tirar 10 na prova de Civil 2. Quer dizer,
você precisa tirar 10 na prova de Civil 2 que você está cursando nesse semestre. Então, se acontecer o 10, vai acontecer num determinado período. Eu tenho uma certeza quanto ao período, que é o semestre, que vai se findar em dezembro. Então, se não acontecer nesse período, eu não vou saber, pode ser que não aconteça mais, ou pode acontecer em outro momento, mas tem que acontecer nesse período, porque eu tenho a certeza na declaração de vontade aqui, quando irá acontecer. Depois nós temos situações em que a declaração de vontade não se configura como condição. Quando é o certo que irá acontecer, é certo se irá acontecer, mas é incerto quando irá acontecer. Quer dizer, há uma certeza que o fato acontecerá, mas não há uma certeza de quando ele acontecerá. E aqui nós temos um exemplo muito interessante, que é a morte. Venderei um determinado imóvel quando fulano morrer. Quer dizer, todo mundo sabe que um dia, por enquanto, né, que um dia irá morrer, mas não se sabe quando irá morrer. Então, há uma incerteza apenas no quando, no momento, mas há uma certeza que vai acontecer a morte. A outra situação é certo que vai acontecer, certos e certos quando. Então, eu tenho uma certeza que vai acontecer e eu tenho uma certeza do momento em que vai acontecer. Por exemplo, doarei minha casa, doarei um bem meu num determinado período, ou na primavera, aproveitando que nós estamos na primavera de 2020, nós vamos poder utilizar esse exemplo. Doarei minha casa até o final da primavera. Quer dizer, eu tenho uma certeza de que vai acontecer e eu tenho uma certeza do quando irá acontecer. Essas duas hipóteses não configuram a condição. Deu para perceber que a condição, ela se vincula à partícula se. Então, se acontecer, se liga nisso aqui, tá? Assim, a incerteza que caracteriza a condição pode manifestar-se apenas no se. E no se e no quando, eu não sei no quando, mas nunca apenas no quando. Tá? O quando, se aparecer no quando, não necessariamente nós teremos aí uma hipótese de incerteza. O outro elemento é a futuridade. A futuridade diz respeito à situação em que esse evento irá acontecer. Se ele é passado, se ele é presente, nós não estamos falando de condição ou de elemento condicional, ainda que as partes desconheçam acerca de sua existência. Então, vamos supor, o Flamengo está jogando hoje, não é porque perdeu de 5-0 no último jogo que a gente vai ter a certeza de que ele vai perder, ou de que já perdeu de 5-0, né? Então, nós, mesmo que já tenha acabado o jogo, a gente não sabe ainda o resultado, mas já ocorreu o jogo. Essa situação, que é de desconhecimento das partes, ela não serve aqui para caracterizar uma condição nos modos que nós estamos tratando aqui. Deve se referir a um fato futuro, porque se referir ao passado ou ao presente, ainda que ignorado por uma das partes, não há condição. Tá? Então, aqui há portanto, a incerteza é a necessidade da realização do evento. Não necessariamente que esse evento seja desconhecido pela parte. A futuridade diz respeito ao amanhã, ao depois. Se já tiver acontecido, portanto, não vai caracterizar a incerteza. E o último elemento é a voluntariedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que só vai ser condição quando aquele elemento for introduzido pela vontade das partes. Há uma vontade das partes que declaram que estão condicionando este negócio. Então, quer dizer, aqui as partes vão alegar, vão mencionar, vão declarar que esse negócio vai gerar efeitos ou vai deixar de gerar efeitos num determinado momento se acontecer algo. E aqui isso acontece de acordo ou exclusivamente pela vontade das partes. Dizem alguns, e aqui conforme Tepedino, na visão de Antônio Junqueira de Azevedo, que essa declaração ela tem que ser expressamente colocada, inserida no negócio jurídico. Quer dizer, não pode haver aqui uma
suposição de que as partes fizeram um negócio condicional. Essa vontade de que está vinculando os efeitos do negócio jurídico a um evento, a um acontecimento futuro incerto, deve ser expressamente declarado pelas partes, sob pena de não se caracterizar uma condição. Existem hipóteses em que a condição que nós falamos, ela não é caracterizada por um ou por vários desses elementos. Então, faltante um ou mais desses elementos, seja aqui, seja a incerteza, seja a futuridade, seja a voluntariedade, nós vamos estar diante do que nós chamamos de condições impróprias, que são situações em que há uma condicionante do negócio jurídico, mas não é um elemento acidental do negócio jurídico. Ou seja, ela não reúne ou a incerteza, ou ela não reúne a futuridade, ou ela não reúne a voluntariedade. Faltante qualquer um desses elementos, nós falamos que nós não estamos diante da condição, tecnicamente falando, como elemento acidental do negócio jurídico. São condições impróprias, aquelas que se referem ao passado ou ao presente, não sendo relevante que haja uma certeza objetiva acerca de sua realização, faltando a incerteza e a futuridade. Na verdade, falta aqui a futuridade. As ditas necessárias, pois o evento é futuro, porém certo. Se o fulano morrer, aqui nós estamos diante daquela declaração, que é incerto quando irá acontecer, mas é certo que irá acontecer, porque por enquanto ainda nós não temos resposta, nós não temos ainda saída para a morte. Como que é aquela história? O que é morto não pode morrer, é isso, né? Mas o que é vivo pode morrer, por enquanto, né? E sempre tem que ter os três elementos. Faltante qualquer um deles, nós não estamos diante da condição como elemento acidental do negócio jurídico. Podemos estar diante da condição imprópria. As impossíveis, tanto física quanto juridicamente, na medida em que não há nelas o caráter de eventualidade que caracteriza as condições, nós vamos ver mais para frente que as impossíveis invalidam o negócio, se tratando de condição suspensiva, e as condições ditas legais, também condicionantes da eficácia do negócio jurídico, mas estabelecidas em lei, traduzindo-se num verdadeiro requisito de eficácia. As conditio juris, quer dizer, as condições legais, aquelas que o legislador estabelece para a eficácia do negócio, não tem voluntariedade, portanto, nós não vamos falar que é uma condição nos termos que nós estamos vendo aqui. E as condições resolutivas tácitas, próprias dos contratos bilaterais, que constituem a possibilidade de rescisão diante da inadimplência de uma das partes, faltando-lhes voluntariedade. Aqui nos negócios bilaterais, há a possibilidade da inserção das chamadas condições resolutivas tácitas, que são aquelas que permitem a resolução do negócio se houver descumprimento por parte de uma das partes. Além disso, existem negócios que inadmitem condição. Esses negócios que inadmitem condição, a gente precisa fazer um grande parêntese aqui, por quê? Porque, via de regra, todos os negócios patrimoniais, de natureza patrimonial, vão admitir a condição. Eu diria, nós podemos dizer assim, a regra é que o negócio pode ser condicional, a exceção é o que o negócio não pode ser condicional. Em se tratando de direito patrimonial, é a exceção da exceção. Vou dar um exemplo bem interessante aqui, que são os títulos de crédito, ele vai estar aqui embaixo. Títulos de crédito, por exemplo, não admitem condição. Você imagina que eu vou te pagar um negócio que nós realizamos com uma ordem de pagamento à vista caracterizada por um cheque. E vou te otorgar esse cheque, mas se o Corinthians perder, se bem que aí não é condição, né, porque é quase certo que isso vai acontecer, embora haja aí um pouquinho de incerteza. Então, nós vamos ficar na situação de, se, por exemplo, tirar 10 na prova. Se tirar 10 na prova, nós estamos diante de uma situação em que há uma condição, e aí esse título de crédito não vai ter valor, ou de outra forma, pela natureza do título de crédito, o título de crédito vale por ele vale pelo que está escrito na cártula. Então, ele não pode ter uma condição que desnaturalizaria a sua própria característica. Portanto, embora seja um negócio eminentemente patrimonial, a emissão de um título de crédito, ele não permite que ele seja condicional,
Então, o título de crédito não admite condição, não é possível que haja condição num título de crédito. Nos de caráter patrimonial pessoal, como no direitos de família puros, direitos personalíssimos, também não se admite condição, como casamento. Então, vou casar com você se você engravidar no primeiro ano, se você não roncar, ou se você, enfim, não tiver mau hálito, não dá, não é possível condicionar. Ou o negócio vale ou não vale. Ato jurídico em sentido estrito, a exemplo do reconhecimento de filho, também não admite condição. Nós já vimos que os atos jurídicos em sentido estrito são aqueles que há uma limitação na incidência legal, ou seja, as partes não têm condições de mudar o status daquilo que elas estão manifestando na vontade. Então, eu vou reconhecer o filho, mas eu tenho toda a consequência que isso gera, não tenho como afastar, eu não tenho como ter a possibilidade de rechaçar a incidência das normas do ordenamento jurídico, porque ato jurídico em sentido estrito, a manifestação de vontade, ela é limitada. Tá? E os atos referentes a exercício personalíssimos, porque aí nós vamos ver, vão se tratar de situações em que fica ao alvedrio de uma única parte, e aí nós vamos estar diante, possivelmente, de uma condição puramente potestativa, e não vai ser possível nós falarmos, então, de condição. Quando nós falamos de classificação das condições, nós vamos elencar aqui 5 critérios para nós classificarmos as condições. Quanto ao modo de atuação, ou a maneira de atuação, elas podem ser suspensivas ou resolutivas. Quanto ao plano fenomenológico, elas podem ser positivas ou negativas. Quanto à ilicitude do evento, elas podem ser lícitas ou ilícitas. Quanto a possibilidades, elas podem ser possíveis ou impossíveis. As impossíveis podem ser fisicamente impossíveis ou juridicamente impossíveis. E quanto à origem, elas podem ser casuais, potestativas ou mistas. Tá? Então, aqui eu vou falar de cada um deles a partir de agora, de forma a ficar mais, que todos nós tenhamos conhecimento acerca de cada um deles. Vamos mais devagar. Pedido de vocês, vamos mais devagar. Primeira classificação é a que diz respeito à produção dos efeitos. Imaginem vocês, quanto ao modo de atuação dessas condições, imaginem vocês que eu tenho uma linha aqui, cronológica, em que num determinado momento, que é esse momento que eu estou riscando aqui na tela, as partes afirmam, convencionam um determinado negócio. E nesse negócio, elas vinculam o efeito a um acontecimento futuro e incerto, que está aqui caracterizado por esse ponto X aqui. Então, nesse momento zero aqui, as partes estabelecem um negócio jurídico, cujos efeitos só serão sentidos a partir de X, se o acontecimento futuro e incerto se configurar. Então, imaginem vocês assim, ó, te darei um livro se você tirar 10 na prova. Então, hoje, eu estou te dando esse livro, se a prova for realizada na próxima semana e você tirar 10, na próxima semana, houve o implemento da condição, aquela incerteza se tornou certeza, passa a gerar efeitos a partir daqui. Então, todo esse tempo aqui atrás, o negócio não gerou efeitos. Por isso que nós dizemos que ela é suspensiva. Olha o que dispõe o artigo 125 do Código Civil. Subordinando a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Quer dizer, antes desse implemento, antes desse momento aqui, não haverá aqui a possibilidade de eficácia. O negócio nesse período aqui só vai gerar, aliás, nesse período aqui, ele não gera efeitos, somente a partir do momento X que ele vai gerar efeitos. Portanto, na condição suspensiva, eu estou diante de uma hipótese em que
a produção de efeitos fica suspensa até a realização, até a implementação da condição, que é o evento futuro incerto. Tá bom? Uma questão importante aqui, ó. Se nesse exemplo do livro, que eu falei que eu vou dar um livro se você tirar 10 na prova, eu não posso, a par dessa disposição que eu fiz aqui, fazer outra em sentido contrário sobre o mesmo objeto. Então, vamos fazer assim, te darei um livro tal se você tirar 10 na prova. E no mesmo momento eu estabeleço que esse livro tal eu vou doar para outra pessoa. Essa disposição que eu fiz aqui, que conflita com essa condição, se ela for implementada, se o acontecimento vier a ocorrer, ela não tem valor. É isso que o legislador estabelece. Tá? Então, eu tenho aqui uma situação de pendência de condição suspensiva. Uma outra situação muito interessante é a seguinte: vamos supor que, em vez de eu dar o livro a você, para você tirar 10 na prova, você me deu o pagamento desse livro, né, e eu te entreguei o livro, não te entreguei, não, ficou de te entregar o livro se você tirar 10 na prova. Você me pagou o livro, só que eu vou só entregar quando você tirar 10 na prova. Se você não tirou 10 na prova, nós podemos restituir ao status quo ante, nós estabelecemos isso. Isso quer dizer o quê? Nessa hipótese que o implemento não se verificou, aquele valor que você me adiantou, eu tenho que te devolver, tá? É uma situação de indébito aqui. Você vai poder receber aquilo que eu recebi indevidamente. Então, você vai poder reaver aquilo que eu recebi indevidamente, porque a condição não se implementou, senão haveria um enriquecimento ilícito da minha parte. Na outra ponta, nós temos a chamada condição resolutiva. Vamos pintar de outra cor, condição resolutiva aqui, vamos pintar de roxo. Vamos apagar aqui, ó, para não ficar muito carregado. Ó. Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Vamos pintar a condição resolutiva de roxo. Então, eu tenho uma linha aqui, teoricamente era para ter saído reta, não saiu. Eu tenho um momento em que, um ponto aqui, que nós vamos chamar de ponto zero, que é o momento em que as partes celebram o negócio jurídico. Na condição resolutiva, ao celebrar o negócio, ele já passa a gerar efeitos, e vai gerando 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 efeitos, até que esse acontecer um momento que nós vamos chamar de X, se o acontecimento futuro e incerto acontecer. Momento em que, na condição resolutiva, extinguem-se os efeitos do negócio jurídico. Aqui cessam, portanto, por isso que é resolutiva, resolve-se, cessam os efeitos do negócio jurídico. Olha o que dispõe o artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, não é o 128, é o 127, perdão. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, não se realizar ficaria muito melhor, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então, quer dizer o seguinte: na condição resolutiva, desde o momento da celebração, esse negócio vai gerando efeitos. Se houver o implemento da condição aqui, ele cessa os efeitos. As partes voltam ao status quo ante ou à forma como elas definiram na negociação. Consequentemente, ele deixa de gerar efeitos aqui. Não haverá mais geração de efeitos a partir daqui, porque a condição resolutiva resolve, extingue aqui o negócio jurídico, porque houve o implemento. E se for frustrada a condição, não realizou, não se implementou, ele vai continuar gerando efeitos para sempre. Tá? Aqui a situação é que ele vai gerar efeitos para sempre. Lá é o contrário, na suspensiva. Se ele não realizar, ele nunca gera efeitos. Aqui, se ele não se realizar, ele vai gerar efeitos para sempre. Viu como é diferente? Aqui, nas condições suspensivas, eu tenho um estado de pendência da condição
em que o negócio não gera efeitos. Implementada a condição, passa a gerar efeitos. Aqui é o inverso. Eu tenho um momento em que ele gera efeitos, se implementada a condição, ele deixa de gerar efeitos. Ok? Então, nós temos uma situação que é diferente uma da outra. E ela é suspensiva porque fica suspensa, ou fica suspenso os efeitos do negócio jurídico. Quer dizer, enquanto não acontecer, não há eficácia. Já na resolutiva, os efeitos são sentidos e extinguem-se caso o evento futuro incerto venha a acontecer. Cessam os efeitos, portanto, não se produzindo mais nenhum tipo de efeito. Tudo bem até aqui? Beleza. Essa talvez seja das classificações da condição, da classificação das condições, quanto ao modo de atuação, talvez seja o que a gente vá repetir com mais força, com mais veemência, porque vocês vão observar que todas as situações que nós tivemos diante de uma condição, a primeira pergunta que nós vamos ver é uma condição suspensiva ou é uma condição resolutiva? A primeira pergunta que nós vamos fazer é essa, porque os efeitos e as consequências vão ser diferentes de acordo com uma ou com outra. Quanto ao plano fenomenológico, elas podem ser positivas ou negativas. Serão positivas aquelas que consistem na verificação de um fato, na auferição de uma renda, por exemplo, até a colação de grau. Então, aqui nós estamos diante de uma situação, de uma condição resolutiva, que precisa verificar um fato. E será negativa naquelas que consistem na inocorrência de um fato, quer dizer, o fato precisa não acontecer, ou a deixar de acontecer o fato, cessar o acontecimento do fato, para que haja aqui a hipótese de implemento da condição. Por exemplo, eu vou te dar uma casa para que você fique nela enquanto houver a enchente, enquanto nós estivermos passando por um momento de enchente. Vocês viram lá, hoje, no Rio de Janeiro, a enchente, chuva muito forte, enfim, o que aconteceu lá. Então, enquanto tiver esse estado de enchente, eu te dou a minha casa, você fica morando nela. Cessada a enchente, portanto, cessada, parou a enchente, nós temos uma situação negativa, cessa a condição. Tá? Na sequência, nós temos quanto à ilicitude do evento. Na sequência, nós temos a ilicitude do evento. A ilicitude e ilicitude, nós vamos ver que é assim. Se a gente pegar o artigo 122, vai ficar muito claro que ele dispõe da seguinte forma: são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Entre as condições defesas, se incluem, defesas quer dizer proibidas, se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Portanto, são lícitas todas as condições que não forem contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes, e aquelas que não privarem o negócio de seus efeitos, ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes, nós estamos falando das condições puramente potestativas que são consideradas ilícitas. Tá? Elas invalidam os negócios jurídicos. Ilícitas. Ilícitas são aquelas que contrariam a lei, a ordem pública, os bons costumes, privam o negócio de seus efeitos ou sujeitam ao arbítrio exclusivo de uma das partes. De acordo com o 123, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados às condições física e juridicamente impossíveis, quando suspensivas, nós vamos ver isso já já, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, e as condições incompreensíveis ou contraditórias. Também nós vamos ver elas já já, quando a gente falar das casuais e potestativas. Aqui, pessoal, quando nós falamos das condições que invalidam os negócios, nós estamos, de ilicitude, melhor dizendo, nós estamos falando daquelas condições que contrariam, que são consideradas contrárias àquelas que são lícitas. Então, como nós estamos no âmbito da autonomia privada de vontade, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíba. Então, nós temos um campo de atuação muito gigantesco aqui.
Se as condições privam o negócio do todo ou de qualquer efeito, ela é ilícita. Por quê? Porque imagina uma situação em que alguém doa um imóvel se o donatário jamais utilizar ou usufruir ou dispor do imóvel. Então, são hipóteses em que você vai fazer uma condição e que essa condição vai tirar os efeitos do negócio. Também são ilícitas aquelas que sujeitaram exclusivamente ao puro arbítrio de um dos negociantes, chamadas puramente potestativas. Se me aprover, se eu quiser, da cláusula se voluere. Então, são poderes absolutos para alguém, são os chamados condições puramente potestativas. Portanto, nessas situações, de acordo com o 123, há uma invalidação do próprio negócio. Aí, quem estiver mais atento vai falar assim, Kleber, por que vai invalidar esse negócio? Se é um elemento acidental do negócio jurídico. E aí, a gente vai dizer o seguinte, invalida o negócio jurídico porque, embora ela seja acidental, esteja lá no plano da eficácia do negócio jurídico, nós estamos diante de uma situação em que, uma vez convencionada, ela faz parte do negócio jurídico, lembra lá? Ela se torna dele indissociável. E se ela vinculou os efeitos a algo ilícito, logo, todo o negócio vai ser ilícito. Na sequência, nós temos a classificação quanto à possibilidade da produção, a possibilidade do evento, a possibilidade do acontecimento do evento. Nós temos as possíveis e nós temos as impossíveis. Aqui, lembra da classificação que nós falamos da capacidade? Nós falamos que a capacidade são todas aquelas pessoas que não são incapazes. A situação é muito parecida aqui. O conceito de possibilidade a gente extrai da impossibilidade, porque a impossibilidade ela é restrita. Impossíveis são aquelas condições, sejam elas física ou juridicamente impossíveis. Impossíveis fisicamente são aquelas que não podem ser cumpridas por nenhum ser humano. Falta aptidão humana para o cumprimento dessa condição, para o implemento dessa condição. Falta a possibilidade que essa condição seja realizada, ou de outra forma. As leis da natureza impedem que essa condição se implemente, portanto, ela é fisicamente impossível. Imaginem vocês que eu me vinculo a entregar um determinado objeto, se Três Lagoas virar mar, né, com água salgada e tudo. Então, isso é fisicamente impossível, pelo menos nos dias de hoje. Ninguém sabe do futuro, mas pelo menos nos dias de hoje isso é fisicamente impossível. Será juridicamente impossível aquela em que há uma proibição expressa do ordenamento jurídico, ou aquela que ferir os bons costumes ou a ordem pública. Então, nós temos aqui a situação em que a impossibilidade jurídica, ela é retirada do ordenamento jurídico. Então, imaginem vocês que eu vinculo a eficácia do negócio jurídico a que você cometa algum delito, cometa alguma ilicitude ou explore alguma atividade ilícita. Nós estamos, então, diante de uma situação em que há um impedimento jurídico por parte da condição que, consequentemente, vai prejudicar o próprio negócio. Se liga numa questão importante aqui, ó. Quando suspensiva a condição, lembra que eu falei que é uma classificação que a gente vai estar sempre falando dela? Eu vou até pintar de outra cor aqui, porque ficou vermelhinho. Eu vou pintar de roxo. Quando suspensiva a condição, impossível física ou juridicamente, invalidará o negócio jurídico. Quer dizer, por que disso? Porque se a condição é impossível física ou juridicamente, suspensiva, nunca vai fazer esse negócio gerar efeitos, porque ela nunca vai se implementar. Impossível física ou juridicamente, a eficácia do negócio está ela subordinada. Portanto, o negócio jamais alcançará a necessária eficácia. Lembra lá, ó, fiz o negócio aqui, o implemento deve se dar aqui para que ele passe a gerar efeitos. Nesse período aqui, não está gerando efeitos. Eu estou diante de uma condição suspensiva. Se aqui é física ou juridicamente impossível, ele nunca vai acontecer.
Portanto, é uma hipótese de invalidade do negócio jurídico. Ele não vai gerar efeitos, ele não vai ser considerado válido e, consequentemente, não vai gerar efeitos. Quando resolutiva a condição impossível física ou juridicamente, assim como as de não fazer coisa impossível, ter-se-ão por inexistentes, que a situação é na condição resolutiva. Eu celebrei um negócio aqui e ele passou a gerar efeitos. E aqui haveria a possibilidade de implementar ou não a condição. Como ela é impossível física ou juridicamente, ela não vai gerar, ela não vai acontecer, certo? Eu vou até passar borracha aqui, ó. Prestem atenção. Ó, ela não vai acontecer. Se ela não vai acontecer, restabelece a situação, quer dizer, continua gerando efeitos para sempre. Tem-se como inexistente. Ela não vai ser considerada inscrita no negócio jurídico. Se interpreta como se não existissem no negócio jurídico, porque esse negócio vai continuar gerando efeitos para sempre. Beleza? E, finalmente, nós temos as condições casuais, potestativas, mistas, perplexas e contraditórias, quanto à fonte, quanto à origem dessas condições. São casuais aquelas que dependem do acaso, do acontecimento que extrapola a vontade das partes, ou de outra forma, de fato, alheio à vontade das partes, ou dependa exclusivamente de um terceiro. Por exemplo, chover, a temperatura cair abaixo de 3 graus em Três Lagoas, ou alguém fazer uma determinada situação, enfim, ou uma tempestade, são exemplos de casuais, dependem do acaso. Potestativas, e aqui elas se dividem em puramente potestativas ou simplesmente potestativas, e nas puramente potestativas nós sabemos que elas são ilícitas, são aquelas que dependem da vontade, ou que decorrem da vontade ou do poder de uma das partes. As puramente potestativas são aquelas que dependem exclusivamente da vontade de uma parte. Então, se eu quiser, se eu me interessar, se eu fizer, fica na dependência exclusiva do titular. Então, fica essa situação, ou essa condição, o legislador entende que ela, como deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes, ele deixa essa condição como ilícita, puramente potestativa. E a simplesmente potestativa. A simplesmente potestativa é aquela que depende da vontade de uma parte, mas também de um acontecimento. Por exemplo, a pessoa precisa fazer uma viagem, precisa se casar com alguém, enfim, não é apenas ao arbítrio exclusivo, se ela quiser fazer alguma coisa. Depende também de uma outra situação, ou de outra forma, ela vai além da vontade exclusiva da parte. As mistas são aquelas em que há uma mistura das casuais e das potestativas, simplesmente potestativas. Então, depende do acaso e da vontade de alguém. Então, nós temos aí uma situação em que há uma dependência ou uma mistura das casuais, de um acontecimento da natureza, com um acontecimento que depende da vontade de alguém e de um terceiro ou de uma outra causa, mas não da vontade exclusiva, porque senão nós estaremos aqui diante da puramente potestativa, e a puramente potestativa ela é ilícita. Perplexas ou contraditórias são aquelas condições que invalidam o negócio jurídico porque deixam o intérprete confuso, ou porque as disposições deixam o intérprete perplexo, ou de outra forma, elas não se casam, elas não se adequam. Então, por exemplo, eu faço uma disposição da minha herança para uma única pessoa, X, e se uma outra pessoa, Y, for minha herdeira a título universal. Quer dizer, não tem lógica eu nomear 2 herdeiros a título universal, só é possível um. Então, não é possível essa situação. Ou então, vou te doar a minha casa se eu vendê-la antes. Como é que se eu vendi, eu não tenho mais, ela fica contraditória. Então, elas são invalidantes do negócio jurídico
de acordo com o artigo 123. Puramente potestativas são ilícitas. Simplesmente potestativas são válidas, porque dependem da vontade da parte ou da vontade de um terceiro e também de um acaso, mas não exclusivamente do arbítrio de uma das partes. E aqui a gente encerra a classificação das condições. Na sequência, a gente vai ver o que dispõe o artigo 128 do Código Civil. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito que ela se opõe. Então, quer dizer, implementada a condição resolutiva, implementado aquele evento futuro e incerto, quando nós estamos diante de uma condição resolutiva, o direito a que ela se opõe vai se extinguir, vai se extinguir. Mas se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a gente já viu isso aqui, são aqueles negócios que se prolongam no tempo, cuja execução se dá em momentos subsequentes, em atos subsequentes ao ato da formação, a sua realização, salvo estipulação em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados desde compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Aqui a hipótese seria a seguinte: imaginem vocês que você está utilizando um imóvel, está gerando efeitos sobre um determinado imóvel, por exemplo, colhendo deles os frutos, recebendo aluguéis. Implementa-se a condição, portanto, resolve-se o negócio que você tinha que era seu, o objeto que era seu, vai voltar para mim, por exemplo. Nessa hipótese, todos os frutos que você colheu, você não vai ser obrigado a me devolver, você ficará com eles porque não vai retroagir a essa hipótese aquilo que aqueles efeitos já sentidos, já gerados. Olha o 126, se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, a gente já viu isso, e pendente esta fizer quanto aquela a que se refere à coisa, novas disposições, estas não terão valor se realizada a condição incompatível. Então, é aquela situação: eu vou te dar um livro se você tirar 10 na prova. E aí eu dou o livro para outra pessoa. Nessa segunda doação, a hipótese não terá valor, ela não vale. Por quê? Porque eu já prometi o livro, então eu tenho que esperar o implemento da condição para que haja aqui a situação da entrega do livro, porque eu estou fazendo novas disposições acerca daquelas que eu já havia feito. A retroatividade da condição suspensiva não é aplicável aos direitos reais. Nós já vimos nos direitos reais que a transferência do domínio se dá com a entrega do objeto sobre o qual versam ou após o registro da escritura. Quer dizer, o registro aqui é que vai dar o domínio ou a entrega, que é a tradição. Então, nós vamos observar que a condição resolutiva ela é um pouco mais, a condição suspensiva nessa hipótese ela é um pouco mais sutil, porque a transferência vai se dar apenas em determinadas situações. Se liga, pessoal, no derradeiro tópico do nosso assunto de hoje, da condição, que são os 3 estados possíveis em que há a possibilidade de se apresentar aquele acontecimento futuro e incerto. São 3 as possibilidades: o estado de pendência, o implemento ou a frustração. Implemento e frustração vão estar aqui, nós poderíamos dizer assim, estão meio vinculados. O estado de pendência é aquele estado em que há uma espera. Se for uma condição suspensiva, os efeitos não são sentidos no negócio jurídico, enquanto não implementado, enquanto não verificado. Então, na pendência, os efeitos não são sentidos na condição suspensiva. Se for resolutiva, os efeitos são sentidos. São sentidos. Então, no estado de pendência, pode estar gerando efeitos se for condição resolutiva. Pode não estar gerando efeitos se for condição suspensiva. Implemento é quando aquele se acontecer, aquela incerteza, tornou-se certeza. Então, eu não sabia se iria acontecer, mas agora eu sei, aconteceu. Então, aquilo que era incerto, aquilo que eu tinha dúvida, eu passo a ter uma certeza. Então, houve
o implemento. Implemento nada mais é do que a caracterização, a verificação da condição. Aquele futuro incerto, aquele evento futuro incerto, passa a ser um evento presente e certo. Tá? E a frustração é a impossibilidade de implementação daquele evento. Por exemplo, se nós estabelecemos que você vai ganhar o livro se tirar 10 na prova, nesse semestre, se você não tirar 10 na prova nesse semestre, frustrou-se a condição. Ah, mas eu tirei no semestre seguinte, ou no semestre anterior. Não, o que vale era nesse semestre. Nós estabelecemos o se e o quando. Então, nessa hipótese aqui, houve a frustração da condição. Voltando, então, rapidamente, pendência ao estado em que o negócio está gerando efeitos se a condição for resolutiva, ou os efeitos não são sentidos se a condição for suspensiva, porque está na pendência, está aguardando o implemento do acontecimento futuro incerto. O implemento é a verificação daquele acontecimento que era incerto e se tornou certo, e a frustração é a impossibilidade, a não realização daquele acontecimento ao qual estava vinculado os efeitos do negócio jurídico. Dispõe o artigo 125, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Quer dizer, então estamos aqui diante de uma situação em que o negócio não está gerando efeitos. Só vai gerar efeitos a partir desse momento aqui. Então, enquanto não se verificar, não terá adquirido o direito. Estamos diante de um direito condicional. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Aqui inverte, 127. Nós temos aqui um período de eficácia até o momento de implementação. Se não se implementar, vai gerar efeitos para sempre. Esse 129 aqui merece um asterisco, pelo seguinte: reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Para a gente entender esse dispositivo, a gente tem que pensar o seguinte: maliciosamente é a ação de má-fé, a ação maculada de vício, aquela ação de sacanagem, aquela ação de maldade, aquela ação contrária aos bons costumes, contrária ao bom comportamento, contrária àquela situação de normalidade, vamos assim dizer. Então, ela vai ser, se a pessoa que frustrou, se for se beneficiar dela, toda vez que nós estamos diante da, vai se beneficiar da condição que foi frustrada ou que foi implementada, o efeito vai ser reverso, vai ser o inverso. Então, se ele for se beneficiar e ele implementa a condição, vai ter-se por não implementada. Se ele não for, se ele for se beneficiar com a frustração e ele frustra a condição, tem-se por verificada. Então, o efeito que o legislador atribui aqui no artigo 129 é o contrário daquele pretendido por aquele que agiu de forma ardilosa, de forma vil, de forma desavergonhada, de forma a contrariar os ditames daquele bom comportamento, da boa-fé, e aqui da maldade, ou seja, da situação normal das contratações. Ao titular do direito eventual, estabelece o 130. Nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar atos destinados a conservá-lo. Lembra que nós falamos aqui sobre os direitos condicionais, que nós falamos acerca da situação em que é possível utilizar para o direito condicional de situação para conservação. Então, imagina a hipótese que está aqui. Não está aqui, que eu falei há pouco, condição específica, enquanto não verificar essa, não terá direito de adquirir. Que é do 123. Imaginem vocês que eu faço uma disposição sob uma condição suspensiva de doar um livro para uma determinada pessoa. E, ao mesmo tempo, faço uma disposição para outra pessoa acerca desse livro.
essa segunda disposição não terá valor, porque, de acordo com o artigo 123, não é o 123, é o 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto àquela novas disposições, essas não terão valor realizada a condição se com ela forem incompatíveis. Então, eu estou diante da situação, da hipótese, em que há uma possibilidade aqui, por exemplo, de vir a conservar, invalidando, tornando sem valor essa segunda disposição, porque pendente a condição suspensiva aqui, então é permitido praticar atos destinados a conservar. Na sequência, nós vamos falar de termo como elemento acidental, mas termo nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Por hoje, o que nós tínhamos que falar acerca das condições era exatamente isso que nós falamos, acerca da condição como elemento acidental do negócio jurídico. Alguém tem alguma dúvida?